livro do profeta messiânico Isaías, que diz, capítulo 45, que diz: Deus chama Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Isso, capítulo 1, versículo 1. Mas que eu quero ler com vocês aqui é o 2, que diz: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome. Por amor do meu ungido Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamarei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Ainda que tu não me conheças. Para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Vamos orar a Deus para que Deus possa falar comigo e com você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, eis-me aqui. Eis-me aqui diante do Senhor, te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas. Deus, eu te peço graça nesta manhã, para que o Senhor Deus possa falar comigo e com a tua igreja que está do lado da tela. Que o Senhor Deus possa visitar cada homem e cada mulher que entrou nesta live. Que o Senhor Deus possa me usar para a honra e para a glória do teu nome. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor apareça. Toda honra, toda glória pertence a ti. Pai, em nome de Jesus, me capacita nesta hora para entregar a mensagem do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meus amados, amém, meus amados? A palavra do Senhor nos fala aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 45, título do capítulo: Deus chama Ciro. A palavra do Senhor nos fala que Ciro era o rei da Pérsia. Foi escolhido por Deus para cumprir o seu propósito de derrubar o império babilônico e destruir as nações inimigas. As nações que eram inimigas de Israel. E libertar Judá do cativeiro. Naquela época, Judá se encontrava em cativeiro nas mãos do Império Babilônico, ou seja, nas mãos do rei Nabucodonosor. A palavra do Senhor diz que tanto o profeta, quem foi o profeta? O profeta Isaías, que era o profeta daquela época, quanto o povo deve ter se impressionado ao ouvir que o Altíssimo, que Deus tinha escolhido o rei da Síria para libertar o povo de Israel. Olha que tremendo. Deus escolheu um homem que não era da linhagem de Israel, que não era crente, que não conhecia a Deus, que não era temente a Deus. Deus escolheu o rei Ciro, que ainda deu um título a esse rei, chamando ele de ungido do Senhor. O rei Ciro, ele não era da linhagem de Israel, ele era rei da Pérsia. Deus escolheu o rei Ciro para libertar a nação de Israel, onde o povo de Judá estava sendo cativo pelo rei da Babilônia, que era Nabucodonosor. Deus escolheu o rei Ciro para libertar a nação de Israel, o povo de Judá. E a palavra do Senhor diz que Deus chamou o rei Ciro de ungido. E diante dessa expressão, chamou o rei Ciro de ungido do Senhor, diante do povo de Israel, quando o profeta Isaías
quando o profeta Isaías profetizou, alertando, falando ao povo de Israel que Deus iria levantar o rei Ciro para libertar a nação de Israel, o povo, até mesmo o povo de Israel ficou impressionado. Como assim? O rei Ciro não faz parte da nossa linhagem. O rei Ciro, ele é um ímpio, ele é uma pessoa que não conhece a Deus, que não teme a Deus, mas ele tinha a autoridade de rei, ele tinha o poder em suas mãos como rei, e o rei Ciro, Deus colocou no coração dele para ir adiante da nação de Israel e libertar aquela nação que estava sendo cativa pelo rei Nabucodonosor. Eu quero te dizer, meu querido, que Deus, quando quer usar alguém para nos abençoar, para abençoar, quer seja o povo de Deus, Deus usa quem Ele quer. Eu quero te dizer que Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma mula para falar com o povo de Israel. Deus usa quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Mesmo sendo ímpio, mesmo sendo um que não conhece a Deus, mas que tem um coração de justiça. Porque a palavra do Senhor Deus, que Deus não olha para o homem como o homem vê, Deus olha o coração. O rei Ciro, ele tinha um coração cheio de justiça. Por mais que ele não conhecia a Deus, ele não aceitava injustiça. Ele não aceitava que pessoas humildes, pessoas que precisavam de uma ajuda, ele não aceitava que outras pessoas fizessem justiça com quem precisava de justiça, porque ele tinha um coração bom. Diz a palavra do Senhor que Deus levantou o rei Ciro para libertar Israel, para libertar Judá das mãos do déspota, do rei Nabucodonosor, que era um rei perverso, que era um rei exaltado, que era um rei que não conhecia o Deus de Israel, e era um rei voltado para os seus deuses, era um rei do coração soberbo, era um rei de coração mau. Mas Deus levantou o rei da Síria, Deus levantou o rei Ciro, que era da Pérsia, para libertar o povo de Israel. E diz a palavra do Senhor que Deus chamou o rei Ciro de ungido, a quem tomo pela mão direita. Ou seja, Deus pegou a mão de Ciro pela mão direita para abater as nações diante da face e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ou seja, Deus pegou o rei Ciro pela mão para conduzir ele até a nação de Israel. Até a nação de Israel, para libertar aquele povo. E o Senhor falou, usando a boca do profeta Isaías, ao rei Ciro, dizendo: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, para que saibas que eu sou o Deus de Israel, que chamo pelo teu nome. Deus não só escolheu o rei Ciro, como chamou de ungido, e disse mais para o rei: eu te chamo pelo teu nome, e toda a minha nação verá que eu te escolhi, Ciro, para libertar o meu povo. A nação de Israel ficou perplexa, achando que Deus iria usar alguém da linhagem de Israel para libertar eles do cativo da Babilônia, do cativeiro da Babilônia. E o Senhor não só chamou o Ciro como ungido, mas também chamou ele de justo, porque ele tinha justiça no seu coração. Ele era um homem bom. Por mais que ele não conhecesse o Deus de Israel, ele era um homem bom, que olhava diferente
de muitos reis naquela época, que muitos reis naquela época eram exaltados, se exaltava porque era rei, se exaltava porque... Vou acender a luz aqui para ficar melhor. Porque era rei, mas não, o coração de Ciro era um coração humilde, um homem humilde, um homem que amava o seu próximo, um homem que tinha justiça nas suas mãos, justiça no seu coração. E é assim que Deus quer que nós sejamos. Deus nos quer que nós sejamos pessoas justas, pessoas boas, pessoas que olham para o próximo com amor, que olham para o próximo com compaixão, que olham para o seu próximo e se compadeça das suas necessidades. Tenha misericórdia do seu próximo. Principalmente quando essa pessoa está na sarjeta, está passando todo tipo de aflição, de sofrimento. Deus quer que nós, conhecedores da palavra do Senhor, ou até mesmo você que não conhece a Deus, olha para o seu próximo e se compadeça dele. Então o que o Senhor quer nos falar nesta manhã? Que nós venhamos ter um coração bom, que nós venhamos ter um coração aquebrantado, que nós venhamos ter um coração amoroso para com aqueles que necessitam de ouvir a palavra de Deus e também necessita de um socorro material. Quando eu falo de um socorro material, é aquelas vidas que estão perecendo com fome, não só de fome de ouvir a palavra de Deus, mas fome de se alimentar de fato, alimentar a sua carne, alimentar de arroz, feijão, alimentar, ou até mesmo de quando nós temos que olhar para o nosso próximo, aquele próximo que se encontra acamado, que se encontra doente, que se encontra sem ter condição, até mesmo de comprar um remédio. Deus quer que nós estendemos as mãos. Deus quer que eu e você seja uma pessoa boa. Deus quer que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não queremos que a nossa carne sofra nem sinta dor. E olha para o seu irmão também com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Se seu irmão, se seu próximo está sofrendo, vão curtindo e compartilhando a live, por favor. Deus não quer que você seja um avarento de coração, mas Deus quer que você seja amoroso para com todos, até mesmo com aqueles que não conhecem a Deus. Nós temos, a palavra do Senhor diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Nós temos que ter o coração amoroso para com todos, até mesmo para com aqueles que não estão nos caminhos do Senhor, até mesmo para com aqueles que estão adorando outros deuses, até mesmo para com aqueles que estão adorando, que não conhecem a Deus, que estão em religiões, em seitas que desagrada a Deus. Mas nós temos que olhar para essas pessoas com coração de amor, com coração cheio de amor. E diz a palavra do Senhor que, olha só o que Deus nos fala aqui no versículo 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu te chamei, Ciro. Eu te chamei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Olha só, Deus chamou o rei Ciro, mesmo ele não conhecendo a Deus, mesmo ele não conhecendo o Deus de Israel. Deus olhou para Ciro e o amou. Olha que coisa linda. Deus olhou para Ciro e amou. Falou, é esse aqui que eu vou levantar, que eu vou usar ele para libertar o meu povo de Judá que está cativo nas mãos do rei Nabucodonosor. E eu te digo mais, Ciro, eu sou o Senhor, usando o profeta Isaías para falar com Ciro. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Então Deus usou o profeta Ciro, o rei Ciro, para ir até Israel e libertar o povo. Então o rei Ciro, o rei da Pérsia, foi escolhido por Deus para cumprir o seu propósito de derrubar o império babilônico, destruir as nações inimigas de Israel,
Deus não só usou para ir até o Império Babilônico, mas também para destruir todas as nações inimigas. Deus não só usou o rei Ciro para ir até o rei, ir até a nação babilônica, mas também para ir até as outras nações. Usou o rei Ciro para abençoar, ajudar Israel com todas as nações inimigas. Todas as nações foram derrotadas. Deus usando o rei para derrotar todas as nações inimigas de Israel. Porque Deus ama Israel. Amar Israel desde o princípio até o presente momento. Tanto o profeta Isaías quanto o povo deve ter sido impressionado, ter ficado impressionado vendo Deus usar o rei Ciro. Mas isso não significava que Ciro era um homem fiel a Deus. Ciro não era um homem temente a Deus. Ele simplesmente tinha um coração justo e bom. Mas fiel a Deus ainda ele não era. Mas com o tempo ele passou a adorar o Deus de Israel. E sim, que ele serviria de instrumento. O rei Ciro serviria de instrumento para o Senhor realizar o que desejava. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer e faz como Ele quer para abençoar o seu povo. Meu querido, eu quero te dizer que Deus usa o ímpio. Deus usa até mesmo o macumbeiro. Deus usa o espírita. Deus usa o idólatra. Deus usa quem Ele quer para abençoar o povo dele. Então, se você está neste momento, você, conhecedor da palavra do Senhor, está neste momento passando por grandes aflições, passando por lutas, quer seja financeira, quer seja espiritual, quer seja material, Deus ele vai usar alguém para te abençoar. Deus levantará alguém para te ajudar. Se Ele não usar os da sua casa, Ele vai usar os de fora. Ele vai usar quem Ele quiser para te ajudar na sua vida, em todas as áreas, porque Deus faz assim. Eu sou prova viva disso. Quantas vezes eu já vi Deus usar ímpios, pessoas que não conhecem a Deus, para me abençoar em várias áreas da minha vida. Deus usa quem Ele quer, meu amado. Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. E diz a palavra do Senhor que no capítulo 45, versículo 2, quando ele diz: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos. Ou seja, pode o inferno todo estiver contra ti. O Senhor Deus, Ele fala: eu irei adiante de ti, eu usarei quem eu quero para despedaçar os caminhos tortuosos, para quebrar as portas de ferro. Então a palavra do Senhor diz que no passado as cidades daquela época eram protegidas por muros e portões. A história relata que algumas eram tão fortificadas que seus portões eram de bronze e fechados com barra de ferro. Então naquela época as cidades elas eram todas cheias de muros e portões. Por isso que existia tantas guerras naquela época. Todas as cidades tinham seu muro. Cada cidade se fazia ali o seu muro para separar uma nação da outra. Mas Deus, quando Ele quer realizar o seu poder, Ele põe o muro, Ele faz o muro cair por terra. Ele faz os portões ser derrubados. Pode ser com o portão mais preparado, como diz aqui, preparados de bronze e fechados com barras de ferro. Pode ser o portão mais forte que Deus faz ele derrubar, porque Deus faz assim. A Babilônia era um desses casos, pois ao redor dessa fortaleza havia 100 portões de bronze, 100 portões de bronze maciço, porém nada disso impediria a sua queda. Pois o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, se encarregou de usar um exército estrangeiro para batê-la. Ou seja, se encarregou de usar o rei da Pérsia, o Ciro, para derrubar os portões da Babilônia, para destruir a nação que oprimia o povo de Israel, que oprimia Judá, que fazia Judá sofrer, perecer, essa Babilônia estava tão
Babilônia era uma nação que estava pegando o povo de Judá, fazendo deles cativos, matando as suas mulheres, estrupando as mulheres de Israel, matando as crianças, cometendo atrocidades terríveis com o povo de Deus. E Deus, por isso que Deus levantou com pressa, com autoridade, o rei da Síria para ir até lá e socorrer a nação. Porque o rei Nabucodonosor, o seu império babilônico, estava entrando em Judá e destruindo, matando os homens, matando as mulheres, estrupando as mulheres, matando crianças e fazendo escravos, fazendo dos homens de Israel escravos para a Babilônia, pegando aquele povo e fazendo ele escravo para ser escravos em Babilônia. E diz a palavra do Senhor: pois o Deus Todo-Poderoso se encarregou de usar um exército estrangeiro, que foi o exército de Ciro, do rei Ciro, para abater e libertar o seu povo. Ter a promessa de que o soberano Deus vai adiante de nós e garantia de que os obstáculos serão vencidos. Que a caminhada da fé será concluída com vitória. Ou seja, Deus resgatou muitos ali que estavam sendo cativos, resgatou e trouxe de volta para Israel. Tirou o Judá ali e trouxe eles de volta. Deus usando ali o rei Sírio. E Deus falando, se estamos dentro, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, não há como fracassarmos. Não há propósito, porque Ele segue diante de nós, assumindo o controle de tudo. Então Deus usou ali o rei Ciro para ser vitorioso, para ganhar aquela guerra ali naquele momento, resgatando o povo de Judá. O Espírito Santo era com Ciro, dando ele estratégia de guerra, porque ele era um rei de guerra, dando ele estratégia para entrar ali e salvar a nação de Judá. E diz mais, que o povo da Babilônia, o Império Babilônico, estava sendo tão usados por Satanás, que eles entravam ali dentro de Judá, não só matava, estrupava as mulheres, matava as crianças, decapitava os homens, matava todos ali, e ainda por cima afrontou, não só fazia isso com o povo de Deus, como afrontou o Deus de Israel, roubando os utensílios da casa do Senhor. Pensa o quanto esse povo babilônico era usado pelo inimigo para oprimir a nação de Israel. E Deus não tolerara, não aceitou isso. Deus recebeu isso como uma afronta, que era uma nação, Babilônia era uma nação pagã, uma nação voltada para os seus deuses, os deuses da Babilônia, uma nação perversa, uma nação maligna. Então Deus se indignou, diz aqui, a Babilônia era a cidade mais rica e poderosa do mundo. Então, pelos babilônicos ser uma nação mais grande e poderosa do mundo naquela época, ela oprimia todas as suas nações, as nações que eram inferiores a ela. Inferior em termos de riqueza, inferior em termos de guerra, inferior em termos de armamentos. Ele se intitulava grande. O rei Nabucodonosor se intitulava como o maior rei de todos. E achando ele que todos os demais reis tinham que se curvar diante dele. Mas ele foi derrotado, ele deu com a cara no chão, porque Deus levantou o rei Ciro. Deus levantou esse homem com grande poder e autoridade, com grande coragem. Ele levantou todo o seu exército para ir adiante do exército da Babilônia. E os babilônicos foram derrotados. Diz a palavra do Senhor que a Babilônia era a cidade mais rica e poderosa do mundo. Seus utensílios eram procedentes dos despojos dos povos dominados. Ou seja, o Império Babilônico ficou rico por causa que ia adiante das nações inferiores e não só matava, fazia deles escravos, como tomava todos as suas riquezas, os seus utensílios para
deixar ainda mais o império rico. E, dizendo, seus utensílios eram procedentes dos despojos dos povos dominados, inclusive os utensílios de Judá, os utensílios da casa de Deus. Essas riquezas eram consideradas em oculto, para que, mesmo que a cidade fosse invadida, ninguém conseguiria se apossar delas. Mas o Senhor capacitou Círio, o rei Círio, para que ele as encontrasse e saqueasse totalmente o império. Então o rei Ciro foi usado também para saquear o império babilônico e tomar toda aquela riqueza que eles tinham tomado, que os babilônicos tinham tomado das nações, as nações vizinhas. Então Deus não só usou o rei Ciro para libertar Judá, como também para tomar todas aquelas utensílios, aquela riqueza para si. Por meio do rei persa, o rei Ciro, o rei que foi considerado ungido e também foi considerado como remanescente de Judá. Olha o título que Deus deu a um homem que não conhecia ele, a um rei que não conhecia Deus, mas Deus honrou. Deus usou esse rei para ser um homem ungido e forte, porque Deus era com ele. De Judá foi mandado de volta livre e com provisões à sua terra. Além disso, Ciro devolveu todos os tesouros e utensílios que Nabucodonosor havia roubado do templo. E ainda promulgou um decreto determinando que o segundo templo fosse erguido em Jerusalém. Olha só como esse rei foi usado por Deus. Deus não só usou ele para libertar o povo, tomar todos os utensílios que tinham sido roubados da casa do Senhor, como também usou ele para devolver cada riqueza, cada utensílio às suas nações, e usou ele para proclamar um decreto determinando que o segundo templo fosse erguido, que o segundo templo, porque o rei Nabucodonosor tinha destruído o templo de Judá, e Deus usou o rei Ciro para erguer um segundo templo em Jerusalém e devolvendo todos os utensílios da casa do Senhor para esse segundo templo. Eu quero te dizer, meu querido, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira na tua vida, que Deus vai te restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi tomado de você. Deus irá te restituir. E eu te digo que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Assim como Deus usou o rei Ciro para reerguer o segundo templo em Jerusalém, ele vai usar alguém para te ajudar. Ele vai usar alguém para restituir o que você foi, o que te perdeu, o que foi tomado de você. Sabe aquela riqueza, aquela empresa que o inimigo usou alguém para te tomar ela, o Senhor irá te devolver. O Senhor irá te restituir. O Senhor irá te levantar de novo como um empresário na sua cidade. O Senhor irá te levantar novamente como um homem de Deus, um profeta de Deus, para profetizar na casa do Senhor. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Recebe essa palavra, porque ela vem de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? Eu não vou entrar aqui, mas eu vou ter que falar. Eu vou entrar aqui como Deus levantou o profeta Daniel para ser profeta na Babilônia, até mesmo para profetizar e revelar os sonhos que Nabucodonosor tinha. Deus usou o profeta Daniel, que profeta Daniel foi um desses cativos que Nabucodonosor levou como escravo para a Babilônia, matando ali seus pais, matando ali a sua família e destruiu muitos ali de Judá. Mas como Deus usou o profeta Ciro para resgatar o império, os cativos de Judá, mas Daniel foi levado cativo. Daniel não escapou.
Daniel foi levado cativo. E diz a palavra do Senhor que esse rei, ao longo dos anos, passando-se o tempo, mesmo ele sendo derrotado pelo rei Ciro, ele não se humilhou. Ele não se rendeu, mesmo Deus usando o profeta Daniel para revelar e discernir os seus sonhos. Mesmo assim, esse rei exaltado não se humilhou. Diz a palavra do Senhor que o rei Nabucodonosor havia insultado o Altíssimo e a sua casa ao saquear e destruir o templo, mas as consequências disso veio sobre ele. E a consequência foi que aquele rei Nabucodonosor tão exaltado, mas as consequências chegaram ao rei Nabucodonosor, isto é, o grande monarca Nabucodonosor ficou louco. Deus permitiu que viesse sobre ele uma loucura. Ele era tão exaltado, se achando maior e superior do que todas as demais nações e achando forte. Deus fez que esse homem, que esse rei Nabucodonosor ficasse louco, de uma tal forma que ele teve que comer capim. Ele ficou louco. Ficou 7 anos comendo capim no meio do mato. Diz a palavra do Senhor que até as suas unhas pareciam unhas de animal. Deus fez com que Nabucodonosor ficasse louco por 7 anos, morando no meio do mato, e o seu rei foi passado para outro. Diz a palavra do Senhor que o reinado de Nabucodonosor foi passado adiante. Ou seja, ele se vangloriava de ter um império tão grande, o maior do mundo. A sua exaltação era tão grande que Deus fez dele louco. Quero te dizer, meu querido, que Deus abate o exaltado e exalta o humilhado. Deus não aceita soberba, Deus não aceita arrogância, Deus não aceita prepotência. Deus quer que eu e você sejam mansos e humildes de coração. Deus quer que nós sejamos brandos, serenos, humildes. Deus quer que nós sejamos pessoas boas, pessoas de coração bom. E diz a palavra do Senhor que depois que se arrependeu dos seus atos, o rei Nabucodonosor teve que se arrepender. Deus fez com que a sua saúde mental voltasse. Mas antes ele tinha perdido o reinado. Posteriormente, a Babilônia foi totalmente destruída pelo rei Ciro, pela Pérsia. Deste modo, o Senhor ensina que o homem perante ele é extremamente pequeno. Por isso, não pode resistir à sua autoridade, muito menos se opor às suas determinações. A tendência humana natural é murmurar e objetar. Porém, o Senhor não dá à sua criatura tal liberdade. Para aquele que discute com Deus, tenta igualar a ele. Ou seja, Deus não aceita que nós sejamos soberbos, arrogantes. Que o rei Nabucodonosor, ele se intitulava como o próprio Deus. Ele era tão soberbo que ele criou uma estátua de si próprio. Ele fez a sua estátua, dizendo que todos da província da Babilônia tinham que se prostrar diante dele. Olha a exaltação desse rei. Toda a província da Babilônia e todos os demais escravos que ele pegou para si das demais nações, inclusive a nação de Israel, o povo de Judá, que estava também sendo cativo e escravo, tinha que se prostrar diante da sua estátua. Por isso que Deus tocou na mente dele e fez dele louco. Porque Deus não ia permitir. Deus não dá a sua glória a ninguém. Jamais Deus vai dar a sua glória a alguma imagem de escultura. Diz aqui, no versículo 16, envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente em vergonha os que fabricam imagem. Então Deus reprovou Nabucodonosor quando ele se engrandeceu fazendo uma imagem de metal, de bronze, de ouro, não sei o que, e fazendo toda a província babilônica se prostrar diante dele. E ainda decretou que aquele que não se prostrasse diante da sua estátua, diante da sua imagem, que fosse morto. Ou que fosse jogado na fornalha de fogo ardente.
Olha só a exaltação deste homem. E diz mais a palavra do Senhor: porém, Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Por isso não seremos envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porém, assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazio, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro Deus. Eu, Deus, Criador dos céus e da terra, sou Deus soberano sobre toda a face da terra. Quem é o homem para se intitular grande em alguma coisa, sendo que somente há um Deus que é digno de toda honra e de toda adoração? Eu, Deus, o grande eu sou, e não há outro Deus além de mim. Meus queridos, essa palavra, ela é tão poderosa que ela nos traz diversos ensinamentos. Ela ensina que Deus, ele usa quem ele quer, mesmo esse não conhecendo a ele, mesmo esse não conhecendo as suas leis, mesmo esse não conhecendo a sua palavra, Deus usa quem ele quer em prol do seu povo. Deus usa quem ele quer para abençoar o seu povo. Deus usou o rei Ciro com todo o seu exército para invadir Babilônia e destruir essa nação pagã, pecaminosa. Destruiu não só aquele império, como pôs aquele rei para se humilhar comendo capim. Deus tomou a sanidade mental do rei Nabucodonosor e fez dele louco, um rei louco que se igualava, era semelhante aos animais da relva, os animais da selva. Os animais. Ele se comportou como um animal durante 7 anos. E aqui esse texto do Isaías capítulo 45, depois vocês leem ele com mais calma, vai ensinar, nós vamos tirar vários ensinamentos desse texto, dizendo que o Senhor não só usou o rei Ciro, como libertou os cativos de Judá, usou ele para edificar o segundo templo de Israel em Jerusalém e devolveu toda a riqueza que pertencia ao povo de Deus para o templo do Senhor. Então Deus, ele abate o exaltado e honra aquele que foi humilhado. Então Deus, ele leva ao pó a sarjeta aquele que é exaltado. Então Deus não aceita pessoas exaltadas, pessoas prepotentes, arrogantes, que se acham superior a outros porque tem riqueza, porque tem estudo, porque tem empregados, porque tem empresas. Deus não aceita isso. Deus quer que eu e você sejamos humildes e mansos, humildes em todo o tempo no seu proceder, no seu caminhar, no seu falar, na sua conduta. Sejamos humildes e mansos, porque o próprio Jesus nos ensinou que nós temos que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos que ser mansos e humildes de coração em todo o tempo, independente se você é o presidente do país. Com base nessa palavra certa feita, assim quando esse presidente usurpou a presidência, assumindo a presidência do nosso país, Deus me deu uma revelação tremenda, que assim como Deus fez com o rei Nabucodonosor, Deus vai fazer com esse tal presidente. Vai comer capim, vai se tornar como um louco diante de todo o país e diante de todas as nações da face da terra. Olha como este homem tem governado o Brasil. Olha como este homem tem governado o país, tem governado o Brasil como Faraó governou o Egito. E Deus falou, eis que eu vou fazer dele como louco diante de todo o país, diante de todas as nações. Vai ter que comer capim. Deus vai tirar esse homem do poder e vai descer a sepultura Mas antes Deus vai fazer ele como louco. Olha como esse presidente do nosso país tem se comportado diante da nação como louco. Age como louco, oprime, mata, rouba, destrói, faz cativo, põe pessoas na prisão. Deus vai abater essa nação. Deus vai bater esse presidente, diz o Senhor. Vai ser como
vai virar como Nabucodonosor, vai comer capim. Assim Deus fará com esse presidente louco que usurpou a presidência. Todo olho verá e toda nação verá, diz o Senhor. E com essa palavra eu encerro aqui, dizendo: Deus chama a nação, Deus chama as nações, olhai para mim, rabaço de canto, arabachai. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim, o Deus Todo-Poderoso, e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Arabaço de cantarabachai. Deus chama a minha atenção e a tua atenção. Olhai para mim, que eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sou Deus de todas as nações. Olhai para mim todos os povos. Olhai para mim todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Hadekovarabas, de cantarabachai. Que palavra é essa? Arai de covarabás. Que isso? Hadekantarabachai. A palavra do Senhor diz: diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Deus me leva aqui em Romanos capítulo 14, versículo 11 que diz, porque está escrito, Deus usando o apóstolo Paulo para falar conosco, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Hadekantarabachai diz mais, Filipenses 2, versículo 10 e 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha isso. Para o Senhor diz que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, que só Jesus Cristo é o Salvador. E os que estão debaixo da terra, diz a palavra do Senhor, que naquele dia ressuscitará e terá que prestar contas diante do trono branco, terá que se prostrar diante do Senhor. Todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, todos aqueles que morrerão ressuscitarão e terão que confessar com a sua boca e reconhecer que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é o Salvador. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hadekovarabás. Toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que só Deus é o Salvador, que só Jesus é o Senhor de todas as nações. Assim diz o Senhor para mim e para você neste momento, nesta hora. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Olhai-vos para mim, todos os povos da terra. Olhai-vos para mim, todas as nações da terra, porque eu sou o Senhor de todas as nações. Deus de poder, Deus de maravilha. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Essas castas de seitas que estão em todos os países são deuses demoníacos, que não é o Deus verdadeiro de Israel. Somente o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, assim diz o Senhor, para todas as nações da terra. Somente Deus. Deus não é Deus ecumênico, Deus é o Deus único. Só existe um Deus, que é o Deus de Israel. Esse é o Deus verdadeiro.
em nome do Senhor. Recebe essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.